não estava na nossa pauta aqui, Pri, mas ontem o Casares foi publicada, na verdade, uma entrevista do Casares, que não foi feita ontem, né, mas foi publicada ontem para o Rodrigo Capello, né, se eu não me engano, e onde ele fala, entre outras coisas, agora que tem um plano para separar o social do futebol e que desde 2021 isso está rolando, que é um estudo que está sendo feito, mas é aquela coisa, né? A gente fica totalmente desconfiado porque diz que desde 2021 está sendo feito, mas surgiu oportunamente agora, depois de uma derrota e de protestos. Por que ninguém falou antes? Aí ele comenta que, ao mesmo tempo, contraditoriamente, que nem meus pares políticos sabem ainda disso também, né? Então, fica estranho, né, Pri? Fica esquisito essa desconfiança, né, toda que deixa para o torcedor. Com certeza, Senna. Eu acho que hoje essa gestão chegou num patamar. Olha lá, mexendo. Essa gestão chegou num patamar que tudo que faz, qualquer passo que dá, o torcedor desconfia, né? Porque é muito discurso, justamente, é muita coisa que falam, muita teoria e tal, e nada nunca acontece, continua tudo igual. Na verdade, a única coisa que muda é que está cada vez pior, né? O São Paulo, a situação de São Paulo, a nossa perspectiva para o futuro. Então, e outra, assim, essa situação de falar que ninguém sabe e tal também complicado, né? Porque o São Paulo não é um clube de uma pessoa, nada se aprova sozinho, depende de muita gente. Eu posso ter uma grande ideia aqui, ele pode ter uma grande ideia, né? O Casares, pô, ele quer, sei lá, ele quer fazer revolucionar o São Paulo e essa ideia vai salvar o São Paulo, mas não adianta ele ter essa ideia sozinho. O São Paulo não é de uma pessoa, do Casares, de ninguém, existe um conselho que cuida disso. Então, ter essas ideias não é palpável, né? Ideia todo mundo tem e tal. Então, acho que se ele quer, de fato, fazer algum tipo desse movimento de separação, que eu acho que seria bom, né? Obviamente, existe uma insegurança de qual seria quem receberia mais atenção, né? O futebol ou o social. Mas talvez fosse algo bom para o clube, mas não adianta nada você ter essa ideia e não levar ela para frente, não ter o seu grupo político ali para aprovar ela. E sobre a entrevista que a gente não sabe, eu não entendi quando que foi concedida, se foi ontem, se foi depois da eliminação. Eu vou te admitir que eu estou meio perdida de quando que foi essa entrevista, porque ontem começou a surgir muita aspas do Casares, não só com esse cara, que eu não sei a plataforma que ele trabalha, mas outras plataformas também, republicando algumas sonoras tal. Eu não tô meio perdida, assim, tipo, foram entrevistas dadas ontem ou não entendi muito bem, sendo bem sincero. Eu acho que ela não foi gravada ontem, ela foi gravada antes, né? O Capello, ele tem uma coluna no GE e também escreve de forma independente, né, em outros canais, mas eu acho que ela foi gravada antes, provavelmente, mas ela foi publicada ontem. E isso, eu acho que o timing também acaba sendo muito complicado, porque não que ele prevesse que o São Paulo ia perder, o Ceará, nem nada, mas eu acho que o torcedor fica muito desconfiado, fica muito com o pé atrás, porque era uma promessa de campanha fazer esse estudo, né? Eu lembro que o Casares deu uma entrevista aqui há 5 anos atrás, quando era candidato a presidente, e se falava muito disso, de separação do futebol e do social, mas a gente sabe que isso não vai acontecer, porque para o futebol, para o presidente ser eleito, ele precisa ter um lado social muito forte, ele precisa ter um lado político muito forte. Então, ele tem que angariar votos dentro do social, prometendo uma piscina limpinha, uma sauna bonita, uma quadra de bote com terra não sei da onde, quadras pintadas. Então, é isso que faz o presidente ganhar um voto, né? E me surpreende, né, Kaique, essa fala dele de dizer que tem um estudo que está sendo feito desde 2021, mas que nem os pares dele sabem, né? Então, como que tá rolando desde 21 e ninguém tá sabendo, né? Então, fica contraditório demais, né, Kaique? Sei lá, o torcedor já não acredita em mais nada, eu acho, dessa gestão hoje, né? Eu tive a impressão, através da entrevista, pelo menos dos trechos que eu acompanhei, e terminei de acompanhar alguns, inclusive hoje pela manhã, eu tenho a sensação de que todas as ideias facilitadoras, as ideias do Casares são facilitadoras para
para uma futura SAF no São Paulo. Não sei se vocês concordam com isso, mas eu tenho essa impressão. Eu tenho essa impressão de que talvez seja armando um terreno para uma futura SAF, que de repente ele já tenha, como ele falou, que tem um estudo, um planejamento que nem os pares saibam, né? De repente ele tenha alguns segredos e objetivos pessoais também futuros dentro do São Paulo que talvez muita gente não saiba, né? De repente ele guarda esse tipo de segredo com relação ao São Paulo para ele, né? De repente guarda as 7 chaves. Mas eu tenho a impressão, através das entrevistas, através de todas as maneiras que ele fala, né? De formas facilitadoras de se resolver questões financeiras, problemas financeiros que hoje o São Paulo vive. E ele é um cara da comunicação, né? Ele é um cara da comunicação. Quando você assiste as entrevistas do Júlio Casares, parece que a situação do São Paulo é bem menos complexa e bem menos complicada do que de fato ela é, né? É inegável que de fato ele tem uma boa oratória e uma boa comunicação. A sorte do torcedor do São Paulo é que hoje ele é muito mais engajado em canais como esse aqui, por exemplo, que a gente está falando, né? Mídia independente, que acompanha, traz todos os detalhes e fica em cima de todos os acontecimentos do clube, e o torcedor é engajado com esse tipo de conteúdo hoje em dia, porque aí é mais difícil dele ser enganado, né, por algumas declarações apenas. Então, acho que hoje fica um pouco mais complicado, né, para um presidente que tem melhor a oratória do que, de fato, atitudes para a melhoria do dia a dia do clube, né?